Conosco também a escritora Cláudia Ribeiro Rocha. Claro, é nossa irmã e ela está acompanhada da família. O esposo Elival de Azevedo, eu peço que estejam em pé. Os filhos Biane e Bruno. A irmã Cláudia Ribeiro Rocha, uma escritora, lançou livros pela CPAD, mas ela vai falar mais detalhadamente daqui a pouco, porque ela está lançando nesta noite o seu livro, O Dilema de Luciana. Mas ela vai explicar que dilema é esse, está a ser resolvido em breve. Querem receber com alegria esta família bonita, abençoada? Vamos dizer bem-vindos no nome de Jesus juntos? Bem-vindos no nome de Jesus. Quem é que vai dar uma bênção? Estamos na casa do Senhor nosso Deus. Vamos ouvir a nossa irmã Cláudia Ribeiro nesse uma oportunidade de nos trazer uma palavra, expor, a razão pela qual ela está aqui apresentando o seu livro também. Vai ser uma bênção para essa igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém. Minha gratidão ao pastor Eliseu, ao pastor Marcos, a minha gratidão a toda essa igreja. Louvado seja o nome do Senhor por cada um aqui presente. Deus abençoe a todos. Esse para mim, irmãos, é um momento muito especial. É um momento especial porque faz 22 anos, exatamente 22 anos atrás, que eu lancei esse livro, que está aqui hoje para ser apresentado a essa igreja, a CPAD. O nome desse livro, o título desse livro é O Dilema de Luciana. E esse livro, lançado pela CPAD há 22 anos atrás, ele mexeu de uma maneira tão interessante, não só com o nosso estado, mas com o Brasil inteiro, que quando Deus falou comigo que eu deveria voltar a lançar meus próprios livros, eu digo meus próprios livros porque faz alguns anos eu venho trabalhando como biógrafa, fazendo biografias romanceadas, que é aquelas biografias em estilo de novela. Fiz a da Aline Barros do Gilmar, da cantora Aline Barros do Gilmar, fiz a do senador Magno Malta, de muitos pastores e muita gente aí afora. E por conta disso, eu deixei de lado, eu engavetei o trabalho que o Senhor me deu, na verdade, também para fazer. Não que eu ache ruim fazer biografias de outros. Espero um dia fazer a do pastor Eliseu. Mas não é o caso. O problema ou a questão é, quando Deus nos chama para fazer algo, nós precisamos fazer, para que não passemos por aquelas provações que passou certa vez Jonas, quando Deus mandou Jonas ir a uma determinada cidade, e ele desobedeceu ao Senhor, e por conta disso passou dias tristes dentro do ventre de um peixe. É o que nos diz a palavra de Deus. Portanto, por conta disso, eu estou hoje aqui, cumprindo um chamado à vontade do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem comigo em 2 Pedro 3, verso 9, uma passagem muito conhecida, que fala assim: o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Quantos aqui esperam bênçãos do Senhor? Estão na expectativa, aguardando algo importante, algo que precisa acontecer e para ontem, com urgência. Quantos necessitam? Pois creiam que é hoje que o Senhor determina a sua bênção para todos aqueles que o esperam. Porque é conforme está escrito lá, não precisa abrir, tá, irmãos, para não tomarmos tempo, em Isaías 40, 30. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, cansarão e não se cansarão, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Não nos cansemos de esperar. A bênção está determinada hoje, mas o nosso período de espera é a nossa disponibilidade para com Deus, disponibilidade de escolhas. Eu escolho crer que o Senhor suprirá todas as minhas necessidades, as necessidades de cada um aqui hoje. É isso que eu escolho, crer que Deus suprirá e Ele assim o fará. E é sobre essa mensagem que fala o Dilema de Luciana. O Dilema de Luciana conta a história de uma mulher, de uma jovem ainda, ela ainda é jovem, que ela tem que tomar uma decisão muito difícil na vida dela. E aquela decisão, aquela escolha, vai determinar todo o trajeto, todo o futuro dela dali por diante. E vai influenciar a vida de outros, porque, irmãos, quando tomamos uma decisão, a decisão que nós tomamos aparentemente é só para a gente. Mas é um engano.
Quando Maria decide se casar com Beto, quando Beto decide se casar com Maria, aquela decisão vai influenciar outras famílias. Quando decidimos ir para determinada igreja, quando decidimos falar de Jesus, aquilo influencia outros. Então o dilema, a questão desse livro é essa. São as escolhas que as pessoas aqui dentro fazem e o que acontece no decorrer dessa trama, o que vai acontecendo quando essas pessoas se deixam ser levadas, se deixam ser guiadas pelo Senhor. É uma história, é toda uma ilustração, mas que nos leva a pensar, a meditar naquilo, nos propósitos que Deus tem para conosco. Porque é muito comum ouvirmos assim, Deus tem um propósito na sua vida. Mas Deus só tem propósito na vida daquela pessoa que tem compromisso com Ele. Tem compromisso. Não há propósito de Deus agindo em nós. Queremos ver a ação de Deus e veremos quando nos disponibilizarmos. Então hoje, o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, ainda que achem que não vai acontecer. O problema está difícil, está doendo, aquela coisa está demorando a acontecer. Aí às vezes Deus envia uma resposta, mas a resposta ela é pequenininha. Como, por exemplo, uma pessoa que está desempregada, aí de repente aparece um emprego, mas não é aquele emprego que você sonhou. É um emprego pequeno, o salário é pouco, mas você não sabe que aquilo é um começo, um semear. Dali o que Deus vai fazer, você não faz ideia. Então aquela luzinha lá no fim do túnel, aquela coisinha pequena, a esperança pequenininha lá no fim do túnel, Deus transforma em coisa grande, porque Ele é aquele que chama à existência as coisas que não existem. Não existe problema, não existe nada que o Senhor não possa solucionar. Ele traz à existência aquilo que não existe. Quando eu penso nisso, eu me lembro logo daquela mulher sunamita, quando o filho dela morreu. Primeiro Eliseu vai lá e diz para a sunamita, para a mulher sunamita, que o Senhor daria para ela um filho. E esse filho dela, quando está crescido, morre. Mas não era uma promessa? Não era uma promessa de Deus? Mas o garoto morreu. Ele morreu mesmo. Ele estava morto. A esperança daquela mulher, humanamente falando, tinha que ter morrido ali. Às vezes, quando um sonho nosso é soterrado pelas circunstâncias, nós achamos que temos que desistir. Quando alguém da nossa casa diz que não quer saber de Jesus, queremos desistir. Quando um problema de enfermidade ou um problema de trabalho, profissional, alguma coisa acontece, queremos desistir. Aquela mulher tinha o filho dela morto, mas ela correu para os pés do servo de Deus, do profeta Eliseu, e amargurada clamou, acreditando. A esperança dela estava ainda em ação, mesmo com o filho morto. E é isso que Deus quer ver em nós. O nosso Eliseu hoje é Jesus Cristo de Nazaré. É aos pés de Jesus que temos que clamar e chorar, ainda que com o coração muito dolorido, muito sofrido. Mas o Senhor está pronto para nos ouvir e nos atender, desde que estejamos prontos a fazer a escolha certa, que é buscar o Senhor, não desistir, mas atentar para aquilo que está escrito na sua palavra. Ainda que muitos a tenham como perdida, o Senhor não tarda. É uma promessa. Então confie, espera, porque o Senhor lhes dará asas de águia para voar em lugares onde vocês nunca, onde você, irmão, nunca, ou irmã, pensou que pudesse ir. E é assim que o Senhor faz. Deus abençoe. Mais uma vez agradeço a essa igreja, aos pastores, enfim, a todo o ministério, pela oportunidade. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Quantos louvam ao Senhor por esta palavra abençoada de ânimo, não é? Bênção. Digam aleluia. Como a irmã Cláudia falou, ao final, ela estará ali embaixo com os seus livros, e ler bons livros é importantíssimo, principalmente para jovem, para adolescente, para todos de um modo geral. Quem ler sabe mais. Quem ler a Bíblia sabe muito mais. É importante ler para crescer.